Vamos abrir as nossas Bíblias para Hebreus, capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 3. Hebreus, capítulo 12, versículo 3. Assim está escrito: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Amém. Que Deus aplique, irmãos, o texto que nós acabamos de ler em nosso coração, mente e vida. Meus queridos irmãos, considerai aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Bom, a palavra de Deus está mandando que nós consideremos uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. O que a palavra de Deus está dizendo? Considera Jesus. Considerai, pois, Jesus, com propósito, para que não venhamos a enfraquecer, para que não venhamos desfalecer em nossos ânimos. A palavra de Deus diz: para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quando nós deixamos de considerar Jesus, nós começamos a cair. Isso é um fato. É importantíssimo, irmãos, que haja em nossa conduta diária o considerar Cristo. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem um grande inimigo na vida dos crentes, que é quando os crentes começam a considerar quem eles são e o que eles têm. Quando o crente perde a sua identificação com Cristo e passa a se identificar com outras coisas, pela questão do seu viver cotidiano. O crente tem que ter sempre muito cuidado para não cair nas armadilhas do diabo, para que ele ache, para que ele pense que vive por causa do seu salário, dos seus talentos, das suas qualidades. Quando nós deixamos o foco que é Cristo e pendemos para o lado do materialismo, nós cometemos um grande erro. E essa é uma queda, irmãos, das mais perigosas possíveis, que é aquela queda que você parece estar em pé. Você continua vindo para a igreja, você esporadicamente fala de Cristo para alguém, você consegue prestar alguns serviços a Deus, louvar ao Senhor. Aparentemente as coisas estão tudo bem. Aparentemente, para quem olha de fora, a sua vida está em perfeita e plena comunhão com Deus. Porém, a sua relação com Deus, ela encontra-se estremecida. Ela encontra-se partida. Por quê? Porque você, no seu íntimo, no seu interior, você acredita que você é o autor da sua vida. Você acredita que no palco você é o que está em cena. Você, em vez de adorar a Deus, você está adorando a você mesmo.
Irmãos, aprender a confiar, aprender a depender de Deus, são coisas que só conseguimos quando de fato estamos considerando a Jesus. Se nós não considerarmos a Cristo, nós não iremos adiante. Se nós não considerarmos a Cristo como aquele que é o autor, consumador da nossa vida, lembrando sempre aos amados irmãos que o nosso relacionamento com Deus, ele é pessoal. Nós não estamos aqui por um mero sistema de doutrinas teológicas. Nós estamos aqui por causa da pessoa de Cristo, amém? Amém. Da pessoa de Cristo. Mateus capítulo 6. Versículo 25, Mateus 6, 25. Em Mateus 6, 25 está escrito: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Meus amados irmãos, quanto tempo trabalha o nosso cérebro preocupado com estas coisas? Quantas vezes nós esquecemos da angústia do perdido caminhando para o inferno, e nós não falamos de Cristo sobre aquele perdido para que ele seja alcançado pelo Evangelho Santo e Eterno, porque nós estamos mergulhados, inquietos, ansiosos, pensando no que comeremos amanhã. Porém, irmãos, esse texto ele marcou o princípio da minha vida em Cristo. Nos idos de 1990, início do mês de junho, minha terceira
quarta-feira, né, na igreja, eu ouvi essa mensagem. Eu ouvi a mensagem proferida pelo pastor daquela igreja, da qual eu era membro, a Igreja Batista Fundamentalista, em Campina Grande, que perdeu a doutrina e até o nome não é mais o mesmo. Bom, e naquela noite eu fiquei maravilhado com a mensagem proferida nesse texto. Bom, e nós saímos do templo, eu e um outro irmão, o irmão Suenildo, e o templo é recuado cerca de 4 metros. Da porta do templo até a calçada, aquele irmão conseguiu colocar um balde de água, não, mas um balde de realidade em relação não a Deus, mas aos crentes. E disse: mas irmão, seria tão bom se nós, os crentes, crêssemos nesta mensagem de hoje à noite. E obviamente que o ápice desta mensagem, quando se prega nesse contexto, o ápice da mensagem é o versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E eu pasmo, olhei para aquele irmão e disse: irmão, e nós não cremos nisso, não? E ele disse: irmão, a nossa igreja tem cerca de 80 membros, uma frequência de 120 pessoas no domingo, e na quarta-feira, hoje, tinha menos de 16 pessoas. E eu fiquei de queixo caído. Bom, irmãos, quando nós deixamos de considerar Jesus, essas palavras aqui pouca importância têm. Uma das coisas importantes para um batista, quando ele estuda a Bíblia, é considerar as coisas de forma real. Aqui na Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade, nós não maquiamos o pecado de seu ninguém. Pecado é pecado. E nós não maquiamos também os nossos pecados. Nós não faremos deles pecados de estimação. Amados irmãos, muitas vezes nós lemos esse texto, nós ficamos constrangidos pelo mesmo, mas nós não o consideramos na nossa vida. Não tem como considerar esse texto se não considerar Jesus. Amém? Amém. A relevância, a importância desse texto está no fato de considerarmos a Jesus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Se nós não estivermos primeiramente considerando a Cristo, nós não iremos dar a relevância devida a esse texto. Nós iremos achar bonito, nós iremos achar até poético, nós poderemos usar dele até de forma arbitrária e errada para amaciar o nosso ego. Quando ele diz que somos mais importantes, que temos maior valia do que aves e lírio.
podemos usar do texto para a satisfação nossa, no sentido de que Deus olha para nós e não nos trata como gentios, mas sim como filhos dele. Mas mesmo assim, não considerá-lo na nossa vida prática. Não olhar, irmãos, que quando levantamos de manhã cedo, temos uma razão para agradecer a Deus. Estamos vivos. Bom, mas não é só isso. Nos levantamos, nos asseamos, lavamos o rosto, escovamos os dentes, passamos um pente no cabelo e logo temos um café da manhã. Que muitas vezes nós oramos: Senhor, muito obrigado por esse alimento. Mas nós estamos com a nossa boca dizendo: Senhor, muito obrigado por esse alimento. E no nosso coração dizendo: mas foi eu que ganhei. Foi o meu talento que botou ele aqui. Foi o meu suor que botou. Bom, e o dia se inicia e somos agraciados com um trabalho a realizar. Lembrando sempre que a dádiva não é o que você ganha, a dádiva é o trabalho, amém? Amém. A dádiva é o trabalho. A inversão de valores coloca o que você ganha como se fosse digno, é o trabalhador do seu salário. Mas ninguém deve trabalhar pelo salário, deve trabalhar pela dádiva que é o trabalho. E nenhum crente deve ficar desocupado, mesmo que ele não tenha emprego, não fique desocupado. É uma dádiva de Deus o trabalho. Bom, temos trabalhos a fazer. E mais adiante, temos almoço. Deus nos dá almoço, não é? E vem a tarde. E no meio da tarde, muitos têm lanche. E vem a noite. E temos jantar. E alguns, antes de dormir, ainda comem alguma outra coisa. Tudo isso provém de Deus, amém? Amém. Tudo isso provém de Deus. Mas no mundo em que nós vivemos, com o turbilhão de informações materialistas, muitos têm deixado de acreditar a Deus, a dádiva da vida, para acreditar a si mesmo ou a outro. Alguns acreditam a um sistema político, econômico. Todo o sucesso escriturístico, irmão, da vida do crente depende dele acreditar a Cristo, aquilo que verdadeiramente é de Cristo, dele depositar toda a sua confiança no Senhor. A palavra de Deus diz em Salmos, livro dos Salmos, capítulo 37:
Versículo 4, 5, 7. Leamos então. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansa no Senhor e espera nele. Meus amados e muito queridos irmãos, não podemos negligenciar o ensino da palavra de Deus. Não podemos fazer menções ou menção de carros e cavaleiros. Nós faremos menção do nome do Senhor. Amém. Amém. Nós confiaremos no Senhor. Devemos confiar em Cristo. Não devemos confiar em Cristo só para a nossa alma. Devemos confiar em Cristo para a nossa alma, primeiramente. Mas devemos dar prova aos homens que confiamos em Cristo, a nossa alma, quando confiamos a Ele o nosso cuidado. Amém. Cristo para a nossa alma e Cristo para o nosso cuidado. É Cristo que cuida de cada um de nós. Meus amados irmãos, nós somos incapazes de vivermos sem Deus. Existem muitas pessoas vivendo separadas de Deus, mas elas não vivem sem Deus. Se Deus tira o seu cuidado, se Deus retira a sua misericórdia da vida de qualquer um dos seres humanos da terra, eles morrem na hora. Aquele ateu que vive proferindo impropérios contra Deus, ele vive separado de Deus, mas ele não vive sem Deus. Porque se Deus tirar a misericórdia de cima dele, ele morre na hora. A misericórdia de Deus é a razão de ainda estarmos vivos. Não só nós, mas todos os habitantes da terra. Graças a Deus que o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. Amém? Amém. Se Deus não fosse tão rico em misericórdia, irmãos, nem nós estaríamos vivos ainda. Então a palavra de Deus diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Meu irmão, quando nós não confiamos no Senhor, quando nós não estamos considerando Cristo em nossa vida, nós desfaleceremos. O nosso ânimo será fraco. Seremos pessoas fracas na fé, sem ânimo. Vamos evangelizar? Não, ninguém vai se converter. Vamos fazer uma viagem missionária? Não teremos recursos. Vamos em casa, nós vamos organizar as coisas aqui para a gente fazer algo que estamos precisando nessa casa. Não vamos conseguir. O homem, quando deixa de considerar Cristo em sua vida, ele perdoa. Ele torna-se um desanimado. Ele torna-se uma pessoa
que não demonstra convicção do seu relacionamento pessoal com Deus. Em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus diz a Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amados, como Josué iria enfrentar as batalhas que enfrentou sem considerar Deus? Se nós olharmos um pouco mais além na história de Israel e chegarmos naquele cenário em que o exército de Israel estava acovardado diante dos filisteus por causa de Golias, e todos ali com medo, acovardados. E então chega um camarada chamado Davi, e Davi muda aquele cenário. Davi inverte a ordem das coisas. Quando Davi derrota o seu opositor, o herói dos filisteus, o que é que acontece com o povo de Israel? Partem para o ataque. O que é que acontece com os filisteus? Fogem diante deles. Amados irmãos, um homem de pouco ânimo, um homem temeroso, um homem espantado, é um ser completamente derrotado. Irmãos, temor, pouco ânimo e espanto tem destruído a vida de muita gente. Lembrando, irmãos, que cada homem é um líder de sua residência, de sua casa, de sua família, e deve liderar a família de acordo com os ditames das Escrituras Sagradas. Se ele for temeroso, de pouco ânimo, ele não lidera ninguém. Portanto, devemos considerar Cristo em nossas relações. Devemos entender que o Senhor e Salvador Jesus Cristo é conosco. Amém. E não desfalecermos, e não enfraquecermos, porque se estivermos fracos, desfaleceremos e não teremos ânimo. Portanto, meus queridos, esta noite eu vos exorto a considerar verdadeiramente a Cristo em sua vida. Considera Jesus. Considera Jesus. Considera a pessoa de Cristo. Lembrando mais uma vez, você tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Amém. Você tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Cuide bem do seu relacionamento com Cristo. Considere Cristo em cada instante da sua vida. Lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo e confie nele. Lembre-se de Cristo e não ame no caminho que desagrada ao Senhor. E se andei no caminho que desagrada ao Senhor, arrepende-se. Arrepende-se. Porque aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Que Deus abençoe ricamente a cada um dos amados irmãos esta noite, e que essa exortação ela encontre lugar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe a todos.